Bom dia, namastê. Eu tive a inspiração de gravar esse vídeo em função de uma série de coisas que eu venho observando em processos, observando nos meus processos. Então esse vídeo ele vai tratar de algumas coisas no aspecto teórico, mas também vou compartilhar aqui algumas coisas que têm acontecido com a minha vida e como eu disse numa postagem no Face hoje, eu acho que assim, às vezes a vida ela dá sinais. E às vezes, quando a gente não entende esses sinais, a vida ela vem e pega o nosso focinho e esfrega assim no xixi, sabe? Como a gente faz, né, com o cachorrinho, quando o cachorrinho faz xixi no lugar errado, a gente vai lá, esfrega o focinho do cachorro, talvez dá uma palmadinha aí na bunda e coloca, né, o cachorrinho em cima do jornal. Muitas vezes eu tenho essa percepção, né, como se fosse exatamente isso que a vida tá fazendo comigo. Esse vídeo é um vídeo sobre ciclos e sobre o modo como nós permitimos que os ciclos aconteçam na nossa vida. Quando eu tô falando de ciclo, eu tô falando de um caminho cíclico entre os dois polos que marcam a dualidade, que é a nossa realidade aqui nessa vida tridimensional. Então eu tô falando de polos de opostos e como eu fluo nesses polos de opostos, como uma onda que tem o seu ápice tanto no aspecto positivo, acima, né, desse eixo X, quanto no aspecto negativo, abaixo do eixo X. Talvez a imagem de Yin e Yang seja uma imagem com qual alguns de vocês talvez estejam familiarizados, talvez entendam um pouco melhor esse conceito, mas de modo geral, né, essa oscilação entre os pares de opostos. Então, vamos pensar num dia, por exemplo, né, o Sol ele nasce pela manhã, ele vai aumentando a sua intensidade de calor até chegar ao meio-dia, que é quando ele está no seu extremo, e então a gente tem uma leve descendência desse Sol até chegar à meia-noite, quando a gente tem então a Lua, e isso continuamente ao longo de toda a eternidade, né? Então o Sol nasce, ele chega ao meio-dia, ele se põe, a gente chega à meia-noite. Então vamos marcar então o positivo, tá? Como acima desse eixo X e o negativo como abaixo desse eixo X, relembrando um pouco aí as aulas da escola, né? Eixo XY. Num aspecto um pouco maior, a gente tem também, por exemplo, as estações do ano, né? A gente tem o solstício de verão, que equivale ao meio-dia, que é o maior dia do ano, quando essa energia no aspecto positivo, ela chega ao seu máximo, e passando pelo equinócio de outono até o solstício de inverno, que é quando a energia Yin, quando essa energia negativa, ela tá no seu máximo. Então, de novo, a gente tem esse ciclo fluindo entre os pares de opostos da dualidade. E tem um ditadinho na medicina chinesa que diz assim, que tudo o que chega ao seu extremo, naturalmente se transforma no seu oposto. É bonito, né? Essa linguagem poética. Então, quando o Sol ele chega ao seu máximo do meio-dia, ele não tem outra alternativa a não ser transformar-se lentamente no seu oposto, que seria a Lua. E isso sim, indefinidamente, né? A gente pode observar isso, ascensão, apogeu e queda e um novo início de ciclo nas fases da Lua, a gente pode perceber isso nas tábuas das marés, a gente pode perceber isso no ciclo menstrual das mulheres. Então, vida é ciclo, vida é fluxo, é fluir com este ciclo. E muitas vezes é difícil da gente se permitir fluir com esse ciclo, porque aqui no plano da tridimensionalidade a gente tem sensações agradáveis e sensações desagradáveis. Aqui nesse plano da tridimensionalidade, quando a gente chega no auge da energia negativa, do polo negativo, a gente está aqui abaixo do eixo X, né? Ai não, então tudo é perfeito, tá tudo certo? Sim, tudo é perfeito e está tudo certo, mas de acordo com o ponto de vista de uma lógica quadridimensional, de uma lógica da quarta dimensão, né, em que as coisas acontecem de acordo com a perfeita ordem divina. Mas na nossa percepção, na forma como nós experimentamos a realidade objetiva, sim, existem coisas que são ruins, sim, existem sensações que são desagradáveis, sim, existem incômodos e desconfortos, dos quais nós automaticamente, instintivamente, talvez até dizendo primitivamente,
definitivamente a gente tenta evitar. E aí tem uma metáfora muito legal que um canal que eu sigo no YouTube, o Spirit Science, né? Vou deixar as informações aqui embaixo. Ele tem essa metáfora do sanduíche de cocô, né? Que diz o seguinte: imagina um sanduíche com os ingredientes que você mais gosta. Então, a saladinha fresca, o tomate vermelhinho, quem é carnívoro coloca aí o presunto, o salame que quiser, né? Ou para quem, como eu, não come carne, então imagina aqueles ingredientes, né? O cogumelo, talvez o avocado, a cebola, tudo muito fresco, o pimentão, tudo muito crocante. E esse sanduíche, ele é simplesmente delicioso e você tem muita vontade de comer esse sanduíche. E aí, para finalizar, você vai lá e coloca uma bolota de cocô nesse sanduíche, né? Quem é que vai querer comer esse sanduíche? Independentemente de quão frescos sejam os ingredientes e independentemente de quão fresco seja o cocô. Você não quer um sanduíche de cocô. Não importa quantos ingredientes deliciosos existem no sanduíche de cocô, um sanduíche de cocô é um sanduíche de cocô e você não quer experimentar um sanduíche de cocô. Existem situações na nossa vida em que nós estamos diante de sanduíches de cocô. Não existe nenhuma importância para a quantidade de coisas positivas que existam, as quantidades de coisas agradáveis que você está vivendo. Você simplesmente quer evitar aquele tipo de situação. E muitas vezes é exatamente nesse tipo de contexto que as desarmonias acontecem. Eu sou sempre muito clara e aberta na medida em que eu consigo ser clara e aberta, evidentemente, aqui com vocês. E uma coisa que eu sempre compartilhei bastante foi, a partir do momento em que eu comecei a gravar esses vídeos, muitas coisas mudaram na minha vida. Eu comecei a ter a demanda de muitas pessoas, não só por atendimentos, não só por contato, não só e-mails que as pessoas enviam e parcerias e coisas legais, né? Que eu valorizo e que é muito gostoso, mas também uma demanda de solicitações variadas que muitas vezes me drenam, muitas vezes me esgotam, muitas vezes é como se me puxassem realmente para um lugar de cansaço, de falta de energia. E eu, como qualquer outro ser humano, tenho aqui as minhas crenças limitantes e tenho também as minhas ansiedades, os meus medos. Durante muito tempo eu disse sim para toda essa demanda, muito mais movida por uma crença inconsciente de que deixa eu aproveitar, porque daqui a pouco chega a época das vacas magras, né? E tudo isso passa. E eu disse muitas vezes sim, não respeitando os meus ciclos internos. Então, teve semanas em que eu cheguei a atender 50 pessoas em uma semana. E os meus atendimentos dificilmente eles têm 1 hora, né? Então, muitas vezes eu conduzi a minha vida e eu disse sim para as pessoas e eu desrespeitei os meus próprios ciclos. E o que aconteceu, o que veio com isso foi, além de uma sensação de cansaço, de esgotamento muito grande, uma irritação com as pessoas que eu amo, uma falta de ânimo para fazer as coisas que eu sempre gostei de fazer, como meditar, como fazer Qigong, fazer atividade física. Além disso, eu comecei a ter um problema muito sério de coluna, que hoje, né, eu vejo, hoje eu tô fazendo fisioterapia com uma profissional muito bacana, e hoje eu vejo que tem sim uma questão física, tem sim uma questão energética, mas que tem uma questão emocional muito forte, que é justamente essa minha necessidade de estar sempre agradando a todas as pessoas. E agradando não sendo fofinha e bonitinha, mas muitas vezes, mas a pessoa precisa tanto de mim, a pessoa ela tá querendo um atendimento, eu vou dizer não, poxa vida, né, e muitas vezes assim, hoje eu vejo, né, hoje eu olho para esse ciclo perdido e eu vejo que o quanto que eu deixei de estar em harmonia, né, microcosmos, macrocosmos, assim na terra como no céu, eu deixei de estar em harmonia com o ciclo natural da natureza, né, redundância, ciclo natural da natureza. Então, muitas vezes eu trabalhei até muito tarde, em vez de estar repousando, como o sol também repousa em determinado momento do dia, eu estava trabalhando até muito tarde. Na medicina chinesa a gente diz que existem 3 posições anatômicas para o nosso corpo, sentado, deitado e de pé. E que por isso o nosso dia ele deveria ser dividido nessas 3 posições. Então 8 horas sentado, 8 horas deitado, 8 horas de pé. Se exercitando, caminhando, fazendo coisas em atividade. Eu dormia muito menos do que 8 horas, eu passava às vezes 16 horas por dia sentada e sem ter tempo para as atividades físicas, para o Qigong, para o de pé. Eu fui perdendo esta fluência
com a vida. E quando a gente perde essa fluência com a vida, muitas vezes, né, o sanduíche de cocô, eu não quero dizer não, eu não quero correr o risco de perder a abundância financeira que está sendo proporcionada por essa atividade extrema. Eu estou querendo controlar os meus dias cada vez mais em tempos que a gente controla cada vez menos. Eu perdi a minha fluência, eu perdi o meu senso de conexão. E hoje, muitas vezes as pessoas, eu vou marcar os meus atendimentos, eu sempre chamo as pessoas, olha, vamos ver a agenda, vamos estudar a nossa agenda juntos, olha só, minha agenda tá dessa forma, e as pessoas veem espaços vazios e elas falam, não, mas esse espaço vazio, eu falo, não, eu não consigo hoje em dia atender mais do que 3 ou 4 pessoas por dia, porque um atendimento meu, ele tem 1 hora, 1 hora e meia, e eu não consigo atender mais do que isso, porque me dói ficar sentada, eu tô aprendendo, estou reaprendendo a compreender a sabedoria do meu corpo. Então, se a minha coluna, ela não dói quando eu tô de pé, e ela não dói quando eu tô caminhando, e ela dói quando eu estou sentada, eu preciso passar menos tempo sentada e mais tempo em pé e caminhando. Aí vem aquela série de vozes, né? Mas onde já se viu? Você tem 35 anos de idade, você trabalha, você atende 3, 4 pacientes por dia. Não, não é o único trabalho que eu faço, né? Porque muita coisa do meu tempo é planejando os workshops, é respondendo e-mail, é abastecendo o site de conteúdo. Então, eu cheguei no meu limite, eu preciso fluir com a vida, eu preciso estar em consonância com o fluxo do universo. E eu percebo que isso no aspecto emocional também acontece muito, né? Ontem eu fiquei menstruada e por conta disso a minha coluna doeu muito. E ontem eu estava num estado de espírito, eu chorei, né? Eu chorei praticamente o dia inteiro, eu só não chorava durante os atendimentos porque eu sentia uma sensação de frustração e de dor. E aí, uma pessoa fez um comentário numa postagem que eu fiz no Facebook esses dias, né? Eu tava comentando sobre a situação que eu passei com o Ricardo, a questão do tumor, e a pessoa falou pra mim assim, você tá falando muito de tumor, cuidado, porque a gente atrai aquilo que a gente pensa. E aquilo, claro, eu entendi o que a pessoa quis dizer, rapidamente eu fiz ali o comentário, né? Nós não atraímos aquilo que pensamos, nós atraímos aquilo que nós sentimos, mas é muito mais complexo do que isso, não é nem uma questão de atração ou não atração, e sim manifestação. E a verdade é que muitas vezes a gente vai brigando para estar nesse polo positivo, lindo, produtivo da vida, fazendo, acontecendo, estando sempre feliz, 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 e a gente perde a oportunidade de aprender com a dualidade. A gente não tem que ficar num polo da curva, né? Não, eu só posso pensar coisas boas, ser feliz, ser legal, porque para uma pilha funcionar, eu preciso ter o circuito positivo e o negativo. Eu não tenho que estacionar em nenhuma das duas extremidades, mas fluir com elas. E se um sanduíche de cocô me aponta para uma necessidade de algo que eu não quero experimentar, eu preciso fazer algo para não experimentar. Eu preciso estar nessa posição daquilo que eu não quero experimentar para conseguir transformar essa situação em algo que eu queira experimentar. Muita gente desse movimento New Age, dessa coisa, vamos pensar positivo, segredo, a gente não pode olhar para o lado negativo. Cara, a gente está na tridimensionalidade, a gente não tem como fazer isso é brincar de lá, eu não vejo o que está à minha volta, isso é negação da realidade, isso é esquizofrenia. Nós sentimos coisas confortáveis e desconfortáveis. Podemos usar o desconforto para aprender, para transformar a nós mesmos e a nossa realidade. E não simplesmente taparmos os ouvidos fingindo que o cocô não está no sanduíche, porque não importa quão fresco é o sanduíche, se tiver um cocô nele, ninguém vai comer. A linha reta só existe na mente humana. A natureza é cheia de curvas. Procure uma forma geométrica na natureza que tenha uma linha reta. A gente vive a vida querendo que a vida seja reta. E a vida é curva, é ondulação. Acima do eixo, abaixo do eixo. Em que ponto você está? Gratidão pela atenção, um grande beijo e a gente se vê já já. Namastê.